O tema que eu vou tratar hoje é criança e adolescente sob a ótica da Constituição. Eu vou começar pela pergunta que é a temática do seminário. 30 anos de Constituição. Temos o que comemorar? Depende. Antes da Constituição de 88, as crianças e adolescentes elas eram objetos de tutela do Estado. Então havia o chamado Código de Menores, daí a expressão que a gente até hoje usa de forma errada, menor, né? E também existia a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. As siglas vocês devem conhecer, a FENABEM e a FEBEM. Então, a política infanto-juvenil ela era tratada com base nas diretrizes de segurança nacional. Ou seja, os menores em situação irregular, era essa a política que vigia na época, a questão do menor em situação irregular, eles eram tirados da sociedade, postos sob a tutela do Estado, nos antigos reformatórios, internatos e outras nomenclaturas que eram dadas à época. Não havia uma separação do menor em situação irregular. Podia ser aquele que praticava atos ilícitos, bem como os que eram abandonados, que viviam em situação de risco, que tinham algum tipo de anomalia. Então, era essa a política. Porém, com a Constituição de 88, já no início da década de 80, começou um movimento de liberdade, um movimento de luta pela democracia, como bem disse a doutora Silmara aqui nas palavras dela no início do seminário. Muita gente lutou para que a gente tivesse democracia e liberdade no país. E a Constituição de 88, quando veio, trouxe esse ideal de liberdade, de democracia e de garantias e de dignidade da pessoa humana para as crianças e adolescentes. Então, a Constituição vem rompendo com essa teoria do menor em situação irregular e trazendo a teoria que vive até hoje, que é a teoria da proteção integral a crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição, ele é bem claro, amplo e claro. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade, entre outros, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, com a Constituição, a criança e o adolescente eles passam a ser sujeitos de direito. Todos esses direitos que a Constituição elencou e mais todos os outros específicos para esse público são resguardados. Eles não são mais objetos do Estado, eles são sujeitos de direito, pautados tanto na dignidade da pessoa humana quanto no princípio da proteção integral. E com a Constituição, em 88, vem uma necessidade da gente adaptar a legislação infraconstitucional. E é aí que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que também traz esse princípio da proteção integral em seus artigos iniciais e regulamenta todos os direitos, as garantias, a questão familiar, os atos ilícitos, as medidas aplicáveis, delitos contra a população infanto-juvenil. O ECA amarrou tudo isso. Então, a gente tem que comemorar, em termos normativos, sim. A gente tem uma das legislações mais modernas no que tange a proteção de crianças e adolescentes no mundo. O ECA é extremamente moderno, garantista, se coaduna com todos os tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Há um sistema amplo, é um microsistema que a gente chama de proteção à criança e ao adolescente. Constituição, Estatuto da Criança e Adolescente e todas as convenções internacionais e tratados internacionais de direitos humanos que tratam os direitos das crianças e adolescentes. Mas será que na prática essa normativa funciona? Por exemplo, vou trazer alguns dados para vocês. A Unicef, que é a agência da ONU para crianças e adolescentes, fez um estudo em 2017. E segundo a Unicef, 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem em estado de pobreza. 6 em 10.
Pobreza, nesse caso dessa pesquisa, não foi só a pobreza monetária, a renda familiar. Eles usaram outros indicativos. O indicativo principal, privação de direitos sociais básicos, como educação, saúde, informação, alimentação e proteção contra a violência. 6 em 10 têm privações de direito, além da questão da renda. E se a gente fizer um recorte dessa pesquisa, as populações, as áreas mais afetadas nessa pesquisa são os adolescentes, mais do que as crianças, e os adolescentes negros, indígenas, quilombolas, moradores de zonas periféricas de grandes centros urbanos, de comunidades carentes, moradores do semiárido do Nordeste e aqui da Amazônia. Ou seja, já não basta um quadro de tamanha privação. As populações que já sofrem diversas privações ainda são as mais atingidas. Um dos dados, educação. O Brasil avançou muito em crianças e adolescentes em idade escolar que estão na escola. A gente tem hoje um número de aproximadamente 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Esse número já foi infinitamente maior. Desses 2,8 milhões, o recorte é o mesmo. Pobres, negros, indígenas, de comunidades carentes. Ou seja, são violações que se sobrepõem ao mesmo grupo social, ao mesmo grupo racial. O dado da violência diz, tanto no ECA quanto na Constituição, que a gente, Estado, sociedade, família, tem que proteger crianças e adolescentes de todo tipo de exploração, violência, tudo. Segundo a mesma pesquisa, diariamente no Brasil, 30 crianças ou adolescentes são assassinadas. Assassinadas. Não morrem de doenças, não morrem de acidentes, são assassinadas. Balas perdidas, extermínios, conflitos. A gente não é um país que vive em um conflito armado, em uma guerra. Mas por ano, só no último ano, mais de 11 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil. É o país que mais mata crianças e adolescentes no mundo. No mundo. Mas, se você somar o número de crianças e adolescentes mortos no Brasil no último ano, isso ultrapassa o número de crianças e adolescentes que foram mortos durante os conflitos armados no Iraque e na Síria. Então, tem algo muito errado acontecendo. A gente tem uma legislação que mantém, que garante, e adolescentes e crianças sendo mortos. E não é a única violência a que eles são expostos, não é só o assassinato. Eles são expostos a diversos tipos de violência. Um exemplo que a gente sempre traz, abuso sexual, abuso e exploração sexual. Outro dado também agora do IPEA, do IBGE e do IPEA. De todos os estupros informados, noticiados no país em 2012, salvo engano, 70% tiveram como vítimas crianças ou adolescentes. Desses 70, mais da metade foram contra meninos e meninas com menos de 13 anos de idade. Isso a gente não conta a questão que é gravíssima da subnotificação, dos delitos que não chegam ao sistema, porque mais de 20% dos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes são praticados por pais e padrastos, enquanto os outros 30% são por conhecidos da família. Então, como a gente tem, de um lado, uma Constituição garantista, que gerou uma legislação extremamente garantista, e como a gente tem uma violação reiterada de direitos. E, mais uma vez, de todos os indicativos, educação, alimentação, segurança, tudo. Negros, pobres e moradores de comunidades carentes são os mais afetados. E aí a gente vira e fala, tá, tem alguma coisa errada? Tem. E aí agora que eu peço para que vocês abram um pouco a mente e se libertem da régua que cada um tem para medir o outro. Cada um se mede com a própria régua aqui. Isso é normal, isso é do ser humano.
A gente aprende a se medir de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Só que, se não nenhum, mas pouquíssimos, podem usar a régua que esses meninos e meninas brasileiras têm. Que não têm o que comer, que são expostos a violências diárias, violência doméstica, violência sexual, violência comunitária, e que são simplesmente invisíveis para a sociedade em geral. O que gera numa criança e num adolescente ser privado de tantos direitos são básicos. Básicos. A gente cresceu comendo 3 vezes por dia no mínimo. Eu, por exemplo, cresci reclamando com a minha mãe quando o almoço era repetido 2 dias seguidos. Ou quando minha mãe não me deixava comprar uma roupa ou sair com as minhas amigas. Era o máximo de privação que eu tinha. Todos nós aqui, a grande maioria, a gente segue um script na vida. A gente, na verdade, eu brinco, até já falei isso com os meus estagiários, que a gente é um hamster na roda. A gente nasce, a gente tem que ir para a escola, a gente vai se formar, depois você vai entrar na universidade, vai se formar, vai procurar um emprego e assim você vai ser alguém na sociedade. Esse é o script que a sociedade te impõe. Esses meninos não têm chance de cumprir esse script, porque eles não têm, muitas vezes, o que comer. Eles não têm segurança para sair da casa deles, sabendo se eles vão voltar vivos ou não. Eles não têm acesso à educação. E quando tem, acontece um problema muito grande também da distorção e idade séria, que é muito comum. Aí, o que gera essa privação? Reiterada, desde o nascimento. O que essa vivência de pura exclusão social, desde o nascimento, gera? O que um menino ou uma menina brasileiros que são privados de direitos básicos pensam quando eles olham e não se sentem parte da sociedade? É difícil para a gente pensar, porque a gente nunca passou por isso. Isso é estudado e isso é comprovado, que a vulnerabilidade social gerada por privações extremas e sobrepostas de direitos básicos gera a réplica dessa realidade em que eles foram criados. Gera uma forma que eles têm que se mostrar na sociedade. Gera mais violência. Quando uma sociedade é exclusiva, quando um Estado é omisso, quando uma família é omissa com as suas crianças e seus adolescentes, não tem como esperar um milagre. De vez em quando a gente vê algumas postagens nas redes sociais, assim, menino de rua estudou com livros que achou no lixo e entrou em Harvard. Ótimo. Ele é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Porque a regra é que esse menino não ia sequer concluir o ensino fundamental. E a partir desses dados, que choca, você pensar que quase 11.500 meninos e meninas brasileiros foram assassinados no ano passado, você começa a voltar o seu pensamento para o caso dos adolescentes em conflito com a lei. São vítimas da sociedade. Muita gente fala, ai, coitadinha. Eu mesma, como defensora da infância e juventude, já ouvi isso diversas vezes, assim como todos os defensores públicos já atuaram nessa área, já ouviram. Tá com dó? Leva para casa. Será que é essa régua que a gente tem que usar? A sua? A minha? Então, a gente tem que uma vida exposta a vulnerabilidades, uma vida exposta à violência, vai gerar um comportamento desses meninos. E aí vem a grande questão da vez, de alguns anos para cá, na verdade. Vou colocar para vocês só um perfil dos adolescentes que estão internados, cumprindo medida de internação. A medida de internação é prevista no Estatuto da Criança e Adolescente ao adolescente que pratica ato infracional, que é o ato análogo a crime ou contravenção penal. Dos 23 mil que estavam no sistema, segundo o próprio sistema, o SINASE, eles informaram que 95% eram meninos.
60% eram negros. 50% já não estavam na escola. E 66% viviam em famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com menos de 1/4 do salário mínimo per capita. Não chama a atenção de vocês que é o mesmo grupo que está internado, é o mesmo grupo que sofre essas privações? O sistema de internação, ele ainda é falho. Muito falho. Por falta de esforços do próprio Estado, da gente conseguir ressocializar. Mas a gente consegue. E aí vem a questão da hora. Redução da maioridade penal. Como eu ouvi de uma pessoa com que eu estava discutindo isso, a voz do povo é a voz de Deus. Ainda bem que isso não é critério para a legislação, né? Porque, assim, primeiro fato, o artigo 228 da Constituição traz a questão da inimputabilidade penal. Até 18 anos incompletos, você é colocado sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dos 18 anos, você segue para o direito penal, para as varas criminais, para as varas da infância. E aí a primeira pergunta que é, se a gente cortar o efeito, colocar esses meninos de 16 para frente no sistema prisional, resolve a criminalidade. Não é isso que é passado? É isso que a gente escuta. Mas aí a gente vem. O sistema prisional, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, quem nunca entrou no presídio, espero que vá, principalmente os acadêmicos, que conheçam essa realidade. Ele é falho, ele é ineficaz e é falido. E a gente quer incluir nesse sistema meninos de 16, 17 anos. Ok. A reincidência no sistema criminal, segundo os dados do Ministério da Justiça, é de 70%. O índice de reincidência no sistema criminal, dos presos que voltam a delinquir. No sistema socioeducativo, ele é de 30%. Então, a gente quer reduzir a criminalidade inserindo os meninos que teriam mais chance de se ressocializar num sistema que dá menos chance de ressocializar. Segundo fato muito importante, apenas 4%, isso é dado estatístico tanto da Unicef quanto do IPEA, 4% de todos os crimes praticados no país têm como autores adolescentes. 4%. Então, o adolescente em conflito com a lei não é o grande vilão da questão da criminalidade no país. E desses 4%, 70% são delitos patrimoniais, furto e roubo, ou questões envolvendo droga. Os crimes violentos, como estupro, homicídio, representam 1% de todos os atos infracionais. E aí? É colocando esse pessoal todo dentro do balaio do sistema penitenciário e jogando, trancando a chave fora, que a gente vai mudar? Vocês acham realmente que vai diminuir a criminalidade? Vem mais um dado. O Brasil é o 4º país que mais encarcera pessoas no mundo. Eu não estou vendo a criminalidade baixar. Vocês estão? Se aumentou o encarceramento e a taxa de criminalidade continuou aumentando junto. Então, é o encarceramento desses adolescentes que vai resolver? Não. A gente ainda tem mais um ponto. A questão da constitucionalidade ou não da redução da maioridade penal. Óbvio que existem correntes para os dois lados. Falo aqui como defensora pública. E falo aqui como pessoa. Na minha visão, e na visão da minha instituição, a instituição da qual eu com muito orgulho faço parte, é inconstitucional qualquer projeto que vise a redução da maioridade penal. Porque a cláusula pétrea, prevista no artigo 60, inciso 4º, porque tem um princípio que pouca gente fala,
dos tratados internacionais de direitos humanos que a gente tem, que o Brasil é signatário. O princípio da vedação do retrocesso social. Foram anos de luta para que crianças e adolescentes passassem de objeto para sujeitos de direito, com garantias, com proteção, para que agora o Brasil pegue isso, esse avanço social e fale: isso aqui eu não quero mais, eu vou jogar. Isso é vedado por todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, inclusive o Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção da ONU de Crianças e Adolescentes, todos, sem exceção. Então, assim, a Defensoria Pública está à disposição, eu estou à disposição para quem quiser discutir comigo, ir lá, conversar, bater um papo sobre isso, mas lembre-se, a régua de cada um é diferente. A gente não está falando aqui só de igualdade, a gente está falando de equidade. O buraco é muito mais importante. Tá? Obrigada.